E aí pessoal, tudo certo? Hoje o Além do Tatame traz aí de primeira mão, né? Um cara que tem uma história sensacional dentro do Jiu-Jitsu, um dos pioneiros, e junto a ele uma aluna, né, que vive isso diariamente, compartilha das ideias, compartilha dos projetos. Eu acredito que a gente tem muito a apresentar. Apresento a vocês Rei Pérez, né? Acredito que a maioria vai conhecer. A Débora, tá começando agora aí no cenário das mídias sociais, tá ficando estourada na cidade. E eu queria que vocês de começo se apresentassem um pouco pra gente, apresentassem quem é o Rei Pérez, quem é a Débora. Pode começar, professor. Deixa pra dama, porque afinal de contas é nosso tesouro hoje, a Débora. Né? É graças a ela que a gente está aqui. Já de antemão, primeiramente, quero parabenizar essa ideia maravilhosa. Me senti com orgulho mesmo, bem satisfatório de estar aqui e poder participar, né, do início da trajetória de vocês, que é uma coisa assim que eu sei como é que é no esporte, né? E estamos aí sim para contribuir. Débora. Vamos lá, quem é Débora? Débora, vamos dizer assim, no tatame, é aquela pessoa que procura ter disciplina, que procura ter um pouco da constância, e fora do tatame, depois desses aprendizados, é o que está levando para a vida, manter a disciplina na vida, manter a calma durante as situações, que é um pouquinho difícil, não era assim não. E é isso aí. Tem quanto tempo de jiu-jitsu, Débora? Eu tô com 2 anos, eu tô com mais de 2 anos. 2 anos? É. Faixa azul, né? Faixa azul. Eita. Mas da minha branca eu fiquei mais de 1 ano e 6 meses, tá, gente? Quem sabe o tempo certo é o professor costuma falar isso. Tempo não significa nada. Então, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa alcança o seu objetivo de forma individual dentro desse esporte, né? Impressionante a evolução assim, pessoal de cada um dentro do esporte, né? Eu acho isso maravilhoso. Professor, conta um pouco da gente quem é o Rei Pérez. Rapaz, a gente fica aí dias e meses aí com essa história. Tanto que já tive proposta de fazer um livro, fazer documentário, de fazer histórias assim, só que eu mesmo já estou naquela fase de tranquilidade e aposentadoria, mas assim, são conteúdos até interessantes, não é? Porque a minha trajetória foi assim, eu me sinto iluminado, por isso que esse projeto hoje de eu trabalhar exclusivamente com o social é transmitir aquilo que a vida me deu dentro das artes marciais. Então, eu sou um ser humano que eu nasci no meio da selva amazônica, na década de 70. Então, eram locais onde não existia nada, selva brava. Então, enquanto há mais ou menos uns 10, 11 anos, eu vim embora para Rio Branco, né? No interior do Amazonas, que é no Rio Purus. Eu tenho história, que um dia eu quero conhecer esse lugar novamente já agora, depois. Então, vindo para a cidade, ao conviver com meus avós, foi o meu primeiro contato com o mundo grande, né? Uma cidade grande, então... E aí começou o instinto, como toda criança, por artes marciais. Por isso que é tão importante essa questão de a gente estimular as crianças, né? E aí eu morava no Tucumã com meus avós e tinha um vizinho, um amigo de um tio meu, que ele treinava karatê na época. Ele era da PM. E ele falando de luta e aquilo começou a me despertar interesse, né? Na época boa do karatê, né? Era. E então eu não tinha outra alternativa. E assim, a vida foi começando a me abrir portas. E coincidentemente, um outro amigo que conheci já do mesmo círculo de amizade do meu tio, ele começou a falar do Rio de Janeiro. Aí eu vi aquilo ali, Pão de Açúcar. Caramba, eu fiquei fascinado. Eu vou para essa cidade. Isso com 10, 11 anos de idade. E aí eu tinha uma prima que morava lá, eu comecei contatos, eu queria ir embora de qualquer jeito, só que a idade não permitia, de 11 para 12 anos mais ou menos. E aí eu comecei a pesquisar, juntar dinheirinho ali para poder viajar. E aí eu comecei a programar essa viagem. E aí contato com uma prima minha, na época era telefone de fio, tinha que deixar recado. Enfim, aí até que eu consegui juntar o dinheiro da passagem de ônibus, a minha mãe via que ela tinha que dar uma autorização de menor para viajar sozinho, com 12 anos de idade. Burocrático, né? Sair do estado. Tá? Era demais, e tinha ônibus, eu não tinha nunca saído da selva, vim para cá e já. E aí, acontecendo isso, eu fui, fiquei os 4 dias de ônibus no trajeto, cheguei no Rio de Janeiro, totalmente perdido. Eu tinha endereço, aí peguei o táxi para o endereço lá, da minha prima, chegando lá. Aí já fiquei fascinado, e aí, a partir daí foi amor à primeira vista. E aí fiquei uns dias com ela, porém ela era uma estrutura que
ela mesmo falava, não, você vê a estrutura aqui, não pode oferecer muita coisa, então você se importa se você ficar com a família dos amigos meus em Copacabana, que era a Zona Sul, eu morava no Maracanã, tanto que a minha história na luta começou no Maracanã, na luta esportiva, na Tijuca. E aí eu falei, vamos, quando eu cheguei lá em Copacabana, que eu vi a praia ali, eu falei, acabou, lacrou de vez. Né? Aí pirei de vez. Pô, nunca fui por foto, é bonito pra caramba, imagina pessoalmente. Pô, quando eu cheguei ali, aí começou a trajetória, e aí eu já caí dentro da família onde o senhor e a senhora já eram idosos, e o filho mais velho, que era da luta, já tinha acabado de se casar, e aí os idosos ficavam sozinhos, só eles e uma cachorrinha. E aí ela disse, não pai, vai ficar fazendo companhia pro senhor, porque sou sozinho aqui, e ele tinha de morar no centro. E aí, sendo assim, eu fui adotado nessa família. Foi uma coisa assim tão impressionante. Aí ele já falou de cara, você vai lutar, esse cara vai ficar bom. O cara e meu pai adotivo lá, esse que me adotou, ele era guia internacional de turismo. Então ele morou vários anos nos Estados Unidos, mundo afora. E ele falou, pai, o nome Raimundo, não é? Que é meu nome de certidão. Como é que é em inglês? Eu falei, Raymond. Ele falou assim, pronto, vai ser Ray Pérez. E tal. Então, a partir daí, ele começou a divulgar. Isso com quantos anos? 12 anos. Com 12 anos você já tinha escolhido já tinha assim, já era uma coisa predestinada na minha vida. Então, e aquilo acontecendo, e assim, eu sempre absorvi muita coisa na minha vida, assim, que era pro bem, eu nunca fui contra. E aí começou a trajetória. Eu ia treinar na Tijuca pela manhã, cedo, e à tarde estudava. Aí começou a rotina, aí eu comecei fazer amizade, levava alguns amigos, arrastava para treinar comigo, que era um pouco distante, aí a partir daí começou a trajetória, não é? E tem muitas histórias interessantes. Eu, quando menino lá, e ele era competidor na época da luta livre esportiva, que foi o início da minha vida, e aí eu tinha várias amizades, caras de nome, como Marco Ruas vivia lá em casa. Eu, quando menino, ele tinha um Fusquinha que mal cabia ele dentro do Fusca lá, e eu ia com eles, com os treinos dele, né? E aí acompanhava aquilo, só que eles não deixavam, porque na época era muito brutal os treinos. Era porrada sem curva, era um treino pancadaria geral, então como era só dos adultos, eu não tinha pressão ainda, aí com o tempo que foi evoluindo um pouquinho, né? Mas na época eu ia só pra academia mesmo, que era da Tijuca, que era da luta livre esportiva, aí começou a história a partir dali. Nessa época, na luta livre esportiva, a gente sabe que hoje em dia a luta livre esportiva ela segue também um sistema de faixas, né? Sim. Pelo que eu acompanho. Sim. Na época também já tinha esse sistema de faixa? Já existia. Tanto que ele, o Jope, que é meu irmão, ele conseguiu, ele também estava à frente do seu tempo. Por isso que eu fui moldado, né? Então, quando eu cheguei lá, ele passou a mudar a minha vida no treino. Tipo, você vai fazer assim, assado, e começou a planejar a questão do futuro dentro da luta, né? Tanto que sempre era cobrado demais mesmo pela qualidade daquilo que estava sendo absorvido. Então, tinha as graduações, aí a partir de algum tempo eu já comecei a ganhar ritmo muito acelerado, que durante o dia era o treino só dos graduados, não existia, eu era a única criança que ia no treino dos graduados, tanto que os caras faltavam me matar com raiva, porque meu irmão era muito duro, os caras queriam me matar mesmo. Então, tipo assim, mas eu fui obrigado a sobreviver, tanto que foi aí que surgiu a minha reputação dentro da luta já. Eu tinha que treinar para me sobressair isso, né? Então aí comecei a ganhar respeito, aí comecei a entrar no conceito considerado dentro da turma só casca-grossos, cara. Tanto que hoje em dia a gente tem uma amizade assim mais que irmão, porque foi uma história bem pesada. Pô, é impressionante como dentro da academia, né? Eu pelo menos eu percebi isso com pouco tempo de treino, que conforme você treina, se você treina com pessoas que têm uma visão de competição, você acaba pegando o ritmo, né? Você acaba sendo obrigado a manter o ritmo deles, né? Pega. Então, isso rápido. O treino era todo dia, era diário, de 8 da manhã, meio-dia. Então, assim, tanto que dentro de poucos meses, por isso que eu sempre, hoje em dia eu vejo a evolução, né, dentro das lutas, dentro do próprio sistema de educação física. Na época, quando menino, jovem, adolescente, eu fazia um treinamento assim, sem nem saber o que era aquilo que eu vejo hoje o pessoal fazendo. Então, assim, são coisas que eu, sei lá, é por isso que eu sou grato à luta, não é? E aí mesmo, eu comecei a dar treinamento de luta quando ainda era garoto, tipo assim, faixa branca eu começava a dar treino. Então, tipo assim, era uma coisa muito sobrenatural, porque eu treinava de manhã, aí alguns dias da semana a gente abriu uma outra filial na Vila Isabel e não tinha ninguém pra ir. Eu falei, não, eu vou dar aula lá.
pô, mas tu vai segurar a onda, os caras são grandes, dão aquela muita segurança na época, o cara fazia o segurando. Não, bora, botei lá, e tanto que dentro de pouco tempo a academia bombando lá, já tinha dominado, então assim, aí começou a abrir outra no centro, que aí já surgiu outras oportunidades, aí eu comecei já a ganhar um dinheirinho dando aula, então aí pronto, aí já, o caminho já pegou Já começou a embalar, né? Já. Aí na época começaram, porque tinha pouco evento na época, muito pouco evento. E aí meu contato com o jiu-jitsu é que eu tinha muitos amigos que treinavam já. Eram poucas academias no Rio. Tinha academia que era do Cássio Grace, na Figueiredo Magalhães, Copacabana, e a do Paulo Maurício, que era o Strauss, que foi realmente de onde eu firmei no jiu-jitsu no Rio, que era muito amigo do meu irmão. E aí teve uma época que existiam muitas rivalidades, e eu, tanto quanto meu irmão, eram únicos caras que tinham contato com todo mundo, e nunca teve problema. Eu era o cara que chegava na academia dos amigos de jiu-jitsu, treinava feito um louco lá, ia visitar, e os outros caras não podiam passar na frente, que saía porrada, saía faísca, saía guerra na época. Era isso que eu ia perguntar pro senhor, que a gente vê histórias, Passei por isso aí, passei demais, tanto que na época de adolescente, acontecia até episódios, vários deles interessantes, e um deles tinha a turminha de rua na praia, que existia muito essas confusões, e uma vez os caras me confundiam como Ryan Gracie, porque o nome o Rei Pérez começou a divulgar, e alguns chamavam de Rai, e aí o cara quiseram partir pra cima pra querer de atriz, eu falei, não, que isso, não tem nada pra confundir, né? Pô, não tem nada a ver, até porque eu sempre fui franzino, né, e ele já tinha um porte maior, o cara é bem mais forte, e aí, tanto que quando começa a época de competição, eu fazia muita luta de desafios em outros eventos. Lutas casadas. Lutas casadas. Então, tipo, tinha eventos de boxe, de Muay Thai, de outras lutas, e aí o Júnior, que era o sócio do meu irmão, e ele, o cara gostava muito de mim, o cara super gente fina, que ele era do Muay Thai. Então, bora encaixar o rei nessa luta aqui, dá pra lutar. E a gente realmente fez altas lutas, umas lutas assim que marcaram história na época, né? Porque não tinha mais aqueles eventos grandes de luta. E aí começou no Rio a ganhar território dentro da luta esportiva. Em paralelo eu treinava com jiu-jitsu, mas pela questão obrigação familiar eu treinava mais a luta. Né? Mas tinha essa porta aberta com o pessoal do jiu-jitsu, com as amizades que eu tinha, tanto que hoje em dia a gente quando relembra disso aí, caramba, é coisa incrível, a gente ultrapassou a época no meio da guerra. Aquela parte da área foi porque tinha realmente o pessoal, e aí que se enquadra a questão da disciplina interna no treino. Não é? Mesmo naquela época, o pessoal era a época da brutalidade, não tinha outro trabalho de disciplina, era a época que as federações estavam começando a se fundar, não tinha legislação específica dentro do jiu-jitsu, dentro da luta livre, e outras lutas também para regulamentar ali e coibir. Tipo, às vezes o cara arrumava, não era expulso de academia, ou seja, aí isso incentivava muito a galera que gostava de confusão. Sim. Né? Mas o pessoal dessa linhagem aí, tanto que até hoje em dia, há pouco tempo mesmo, o próprio Valide botou meu irmão na academia, mandou um vídeo lá, exaltando que eles são da mesma época, né? Meu irmão treinava lá com o Fábio Gugel, com o Valide. Caramba. Era dessa época, era o Murilo Bustamante, o Castelo Branco, esse cara lá, da época do Jacaré. O Jacaré, o Romero, era muito amigo dele. Lá em Ipanema, que ele dava aula na academia de musculação, eu treinava com esse cara e fazia as amizades. O Malibu é amigaço dele, então tem altas histórias da época desse povo aí. Então você vê como é que é a questão de amizade. E isso eu acabei absorvendo para mim também, não é? Era o espelho, porque tem que ter um espelho. Né? Então, para eu fazer hoje, eu tive um espelho dentro de casa. Então, por isso que são exemplos que hoje a gente transmite através dos meninos, né? Então, fugindo assim um pouco do roteiro, o senhor acredita que essa, vamos chamar de gourmetização, porque eu não acho outro nome que vá assim, se encaixar melhor. Essa gourmetização que teve do jiu-jitsu, essa pacificação que teve do jiu-jitsu, o senhor acha que foi extremamente importante para a evolução do esporte? Para tudo. Porque só houve isso aí porque os profissionais que estavam na ponta aqueles que começaram a botar freio, não é, nas suas equipes, nos seus alunos, porque o aluno ele é comandado. Sim. Não é? Você tem uma tropa onde que você tem que ter rigidez para controlar. Então, assim, o cara não deu certo, não é a luta que vai se moldar por causa do aluno, é o aluno que vai se enquadrar dentro dos princípios da arte marcial. Então, assim, alguns começaram a fazer essas lapidações, esses cortes,
E aí isso começou a mudar, cara, ó, ou entra no ritmo a gente vai sair. Tanto que na época, ó, as maiores equipes que tem no mundo hoje foi justamente desse princípio. Tinha mais cabeça, o pessoal à frente, não, agora vai ser assim, acabou. Tanto que aí depois tiveram o desafio dentro de ringue, não é? Que foi até o último, em 94, que realmente foi o marco dali. Hoje os caras próprios que lutaram hoje são grandes amigos, porque realmente dão exemplo até hoje que aquilo ali foi a disputa como qualquer luta e que não tem nada a ver com uma ideologia de levar e transmitir para as pessoas como uma parte criminosa. A luta não é criminosa, mas a atitude de camarada levando errado, sim. E querendo ou não, o jiu-jitsu naquela época era muito criminalizado, né? Com Esporte certeza. o pessoal diz que algumas pessoas que são entrevistadas aí que são dessa época dizem que o jiu-jitsu nessa época era considerado esporte de vagabundo, né? Era porque, assim, por conta das confusões, não é? Tipo, acabava briga de festas na briga, eventos na pancadaria, como houve lá na Tijuca, uma das ocasiões eu estava até por lá. Então, assim, coisa assim, teve uma época que no Rio de Janeiro ficou proibido eventos. Já chegaram a proibir eventos? Proibiram eventos porque teve um evento lá no Tijuca Tênis Clube que quebraram tudo, os caras lá. Nossa. E o Rio de Janeiro ficou, eu não me recordo agora, mas ficou entre 3 e 5 anos sem ter evento lá, proibido. Caramba. Proibido, não podia ter evento que na época era Vale Tudo, né? Sim, Que, né? que a luta ela teve as suas mudanças, então desde os primórdios das divisões de combate era Vale Tudo, aí depois passou a deixar mais sutil o nome, que soava muito pesado, começaram a ter as modificações, que era para freestyle, né, o estilo livre, Depois deu pra, que aí começaram a colocar regulamentos, porque antes era realmente... Meu irmão, por exemplo, perdeu a visão por conta dessa época de pancadaria. Dedo no olho, puxando de cabelo. Pancadaria, rompeu a retina dele, não tem nem transplante deu jeito mais. Nossa. Entendeu? Então, assim, era brutal a situação. E aí, até chegar ao MMA hoje, que é a coisa bem mais suave, bem mais suave. Aí tornou-se o esporte realmente, né? É que hoje em dia o UFC tomou de conta, né? A organização tomou de conta. Isso é bom, porque isso estimula o sonho de todo atleta. Como o futebol tem os caras que sonham ser jogador, a luta tem que ter esse espelho, né, para seguir. Isso vai longe ainda, vai longe isso aí. O senhor contou um pouquinho do seu começo, né? Acredito que uma breve introdução pra gente, né? Débora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi o teu primeiro dia. Como é que tu encontrou o jiu-jitsu? Como é que tu encontrou a Ripera? Se foi lá que você começou? Sim. Como tudo começou? Conta pra gente. Meu pai é um dos faixa pretas do mestre, é um dos que tá com ele já tá, 23 anos. Eu digo que eu acompanhava esse mundo assim, desculpa, um pouco gripada, esse mundo de longe. Certo. Ele já tinha tentado me levar para esse mundo, só que não deu para eu ir. Devido às circunstâncias, eu tinha problema de coluna, então assim, não deu. Então eu sempre acompanhei esse mundo um pouco de longe. Cheguei para ele e falei assim, ó, as tuas netas estão muito paradas, preciso colocá-las para fazer alguma coisa. Levei, ele falou, vou ver um núcleo aqui perto. Viu, me deu o endereço, passei, levei, cheguei lá, ligou. As meninas estão aí? Então, deixa eu falar com o professor. Professor, meu pai quer falar com o senhor. Já sabia que era meu pai. Sim. Passei o telefone. Quando ele desligou, ele disse que era pra você subir no tatame. Aí eu fiquei assim, no meio de um monte de criança, subi. E desde aí não saí mais. Demorou quanto tempo pra pegar a faixa branca? Não demorei muito, não. Demorei 29 anos. 29 anos. 29 anos. Cara, dizem que a azul é a mais demorada, né? Porque a azul é o ápice ali do começo digamos assim, a maioria pega com 16, 17 anos ali, é o começo da juventude, né? A parte de começar a conhecer festa, essas coisas, aí vem passando várias coisas na nossa vida, né? A gente acaba ficando muito tempo na azul. Mas ninguém pensa no tempo que a gente demora pra pegar uma faixa branca, né? Por isso que não tem limite, né? Não tem limite. E essa situação do IT, o IT além de ser um dos graduados mais antigos meu, o IT é irmãozão. Poxa, o IT é da tropa de elite, da velha guarda que sustenta o jiu-jitsu hoje no Acre, né? Tanto que a gente teve vários momentos aqui e ele é um dos camaradas que sempre tá ali, não, vamos ver assim, assado, porque eu nunca fui o tipo de professor ditador com relação à autodominância. Eu sempre dei livre-arbítrio a todos os atletas, tanto que em toda a história
não só do Acre, né? Porque assim, as minhas andanças por aí tem amizades em vários lugares, estados, países. Então, vez ou outra aparece um graduado lá, professor, ó, quando você viajar, o lugar mais perto que eu posso encontrar, eu preciso regulamentar. E como eu conheço a pessoa, é lógico que eu vou para ajudá-lo, né? Fazer o reconhecimento de faixa preta. Tipo, tem mais ou menos um ano, um amigo meu desse da época de lutaria esportiva, ele dá aula na Paraíba, no interior, e é um cara fantástico. Pô, é o cara que mais casca grossa que eu vi até hoje em chave de pé, a gente chamava de Tony. Cara, e esse que era um dos caras que eu treinava de manhã e era o terror. E eu lembro quando eu era criança, eu não conseguia nem ficar nos pés do Antônio para passar a guarda dele. Ele era incrível, eu tentava segurar, ele levantava, ficava ali dançando em cima, e eu pensei assim, caramba. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a evoluir um pouquinho, aí comecei a ganhar o conceito, criar amizade. Então, tanto que chegava tempo assim que a gente combinava fim de semana de treinar só nós dois. Então assim, tornou-se uma coisa muito, muito top, tanto que a gente chegava a fazer treino de 1 hora, assim, tipo, a gente marcava treino de sábado e era pegado, ainda mais sem kimono, que a luta é mais solta. Bem mais solta, mais movimentada. Então esse pessoal eu conseguia, ele, por exemplo, eu regulamentei com relação à graduação dele no jiu-jitsu também, porque era um cara que merece. Ele já treinava há vários anos, mas não tinha quem regulamentasse, porque os caras colocam burocracia em tudo, sabe? Então, já aqui no Acre mesmo, eu perco a conta de quantas pessoas eu fiz reconhecimento. Agora, o reconhecimento eu vou dar ao cara a certidão dele. Agora, o nível, a evolução, a responsabilização é dele, ele é de maior, sabe? Mas jamais iria sacanear a pessoa porque ele está precisando. O pessoal tem o prazer de dizer não vai ajudar de forma alguma. Tanto que tem no histórico aí dezenas de graduados que eu fiz isso, além dos meus alunos mesmo. E tanto que logo quando a gente veio com o jiu-jitsu para cá, a academia chega para mais de 200, 300 atletas. Tanto que a minha primeira safra de faixa preta só se formaram 6. Caramba! Foi, só 6. Só 6. De uma turma de 200, 300 atletas? Só 6 formaram. E isso é um dos fatores que o menino quer. Não, isso aí tem que colocar em livro, documentário. Tu fala, poxa, mas são tantas coisas que eu já gosto. Tem um pequeno para cuidar, tem uma vida agora de já tranquilidade para aposentadoria. Tem um projeto que eu dou suporte para o menino. Tipo assim, hoje a gente tem quase 20 núcleos de projeto social. Então assim, eu não posso estar presente em todos, mas toda hora tem alguma demanda que eu posso auxiliar para os meninos, né? Então assim, e tem a minha vida pessoal, tem um compromisso de trabalho também, que eu tenho uma fonte de trabalho fora da luta. Então assim, eu tento conciliar isso aí, até por conta do trabalho que eu tenho. Eu evito ir nos locais, porque são locais mais complicados de entrar, são lugares bem barra pesada, por exemplo. Mas os alunos locais, aquele ambiente ali, que moram ali, que são os instrutores hoje. Que eu consegui fazer essa estrutura do aluno vir até mim se preparar e dar aula lá na comunidade dele sem ter nenhum problema com ninguém. Tanto que nunca houve, graças a Deus, nenhum tipo de problema aconteceu. Inclusive, no nosso primeiro episódio com o professor Marcelo e com a professora Ellen, que são as faixas pretas de kickboxing que eu trouxe aqui, a gente comentou um pouco sobre o projeto social que você tem lá na Cidade do Povo. Cara, ali, eu queria que você contasse um pouco pra gente da dificuldade que é montar um projeto social ali e do tanto que é importante, porque a gente sabe, a gente tem que confessar que é uma área extremamente perigosa da cidade. Aquilo ali virou um núcleo de perigo, de influência para a criançada, para os jovens que estão começando na arte marcial, então deve ser muito difícil manter as crianças focadas numa arte marcial ali dentro. Explica um pouco pra gente. A situação da Cidade do Povo, ela surgiu mais ou menos em 2015, não é? Que era uma época que eu fui designado para a Secretaria de Esporte, e aí foi a época que eu estive lá nos Emirados Árabes, e eu trouxe as ideias de lá, que seria basicamente colocar a luta em ambientes, por exemplo, escolar, onde desse para incluir o jiu-jitsu como modalidade, eu iria colocar. Então eu já estava no esporte e aí me veio essa ideia de chegar, não dá para botar só nas escolas, que eu queria, e eu sempre bati na mesa a questão de incentivar alguém para colocar as lutas nas escolas como forma de disciplina e educação física. E infelizmente é um dos sonhos da minha vida um dia alguém conseguir, sabe? Porque é uma coisa assim que vai mudar tudo na escola. E aí, como eu não tinha essas estruturas escolares para botar, aí surgiu na Cidade do Povo. Como eu estava cedido no esporte, aí surgiu lá a inauguração da entrega das casas. E aí o secretário falou, rapaz,
o que tu acha de colocar um núcleo aqui, da gente botar um projeto social? Eu falei, na hora. Então aí eu comecei, eu mesmo que ia para lá. Como eu estava assim, eu mesmo comecei o trabalho, porque não tinha outra pessoa capacitada para ir. E aí eu comecei a reunir o pessoal, era bem complicado já, porque ali é um lugar fantástico, pessoas maravilhosas. Então, mas o que aconteceu? O Estado jogou um monte de problema no mesmo ambiente, no liquidificador, e ligou. Exatamente. Aí depois saiu fora, largou lá. É a mesma coisa que eu penso. Então o que aconteceu? Eu digo porque eu estava lá, tem uma abertura lá, tem um acesso lá, não que eu tenha ligação, não, mas porque gerou um respeito ali pelo tratamento que foi dado. Então, e aí a partir daí eu comecei esse trabalho lá com os meninos. Muitos problemas, diariamente, mas eu falei, não, isso aqui é um lugar que não pode parar. Fiz evento lá. Na época a gente conseguiu doação de kimonos, na época para os meninos lá. Então, enfim, ganhamos ali. Uma coisa fascinante. E aí, com o passar dos tempos, eu pedi para devolução para o meu setor e o projeto continuou. Não só tinha lá, como vários outros lugares, né, como na Baixada da Sobral, já tinha uns 3 núcleos lá. E aí eu falei assim, caramba, eu não vou lá, não tem condição de parar isso. Era muito bonito, uma coisa para largar. Sim. E aí foi quando eu comecei a ficar coordenando a distância com os meninos. Tipo, marcava um fim de semana, marcava um local para estar acompanhando o preparo desses instrutores, os monitores, que aí eu comecei a criar métodos de preparo para estudante. Tipo a Débora é uma monitora já. Então o monitoramento dela, eu comecei a criar métodos para diferenciação e também dar respeito àquele, porque como se conhecia, um ambiente que não sabe o que é disciplina, não sabe o que é hierarquia. Então eu comecei a falar, olha, é o seguinte, pessoal, vamos criar um método aqui para os monitores, para colocar a ponteira, teve até isso, até processei um camarada aí por falta de conhecimento, ele não sabia o que se tratava isso. Falei, bota nas faixas azuis de vocês, que vai diferenciar o monitor dos alunos. E é uma forma de dar respeito porque você está aprendendo para dar aula. Sim. Todos os lugares que eu fiz esse método são hoje professores formados, inclusive faixa preta. Entendeu? Deu perfeito, gerou respeito, gerou incentivo pro cara, porque se o cara tá dando aula e às vezes tem um mais graduado que ele, ou até um igual, sai pau a pau. O cara, no fundo, ele não vai respeitar não, só na porrada do cara. Agora, se você bota lá uma patente aí, sinal negativo, fulano está na responsabilidade, aí ele já se torna um setor de submissão. Sim. Entendeu? Então eu comecei a fazer isso. Cresceu absurdamente, a gente conseguiu o tatame para lá. E aí, depois de um tempo, um dos alunos de lá formou faixa preta, o responsável lá é faixa preta de lá mesmo. Já tem mais uns 4 faixas roxas lá, né, Débora? Mais ou menos. O senhor conseguiu formar desde a faixa branca até dentro de um projeto? Lá, todos, a maioria. Caramba! A maioria desses são. Inclusive, o responsável lá pelo senador Guilmar, que era aluno do pai da Débora, o Witt, era de projeto social de lá, que ele começou a angariar esse pessoal. O mesmo trabalho que a gente tem lá em Capixaba é o mesmo. Então, assim, ele só foi se multiplicando. E esse da Cidade do Povo era bem interessante, desse rapaz. Ele estava por lá, na linha já de... tá no fio da navalha já. Eu falei, vem cá, o que você acha de treinar? Cabeludão, todo já brinco. Aí, falei, vamos treinar um pouquinho? Testa aí, cara. Tá bom, então. Começou a treinar. Aí eu falei, rapaz, esse moleque, ele tem disciplina. Ele vai lá. Eu comecei a conversar com ele. Comecei a conversar. Aí teve um certo dia, chegou lá, o Evandro. Aí quando eu cheguei lá, um aluno lá, careca, totalmente diferente, banho tomado, roupinha. Pô, tem esse aluno aí, como viu, o Evandro. Eu falei, caramba, é você, cara. Falou, não, professor, agora eu vou pegar firme. E isso continuou. É um dos caras mais disciplinados que existe hoje dentro da equipe, assim, em termos geral. É ele. Ele é fascinante a postura dele. Porque ele faz aquilo que ele aprendeu e ele faz por gratidão o que fez com ele. Hoje ele é do Exército. Vai fazer educação física agora, está estudando. Quer fazer um concurso grande, é pai de 2 filhos já, tem 2 crianças. E é o líder lá que todo mundo é assim, fascinado por ele. Então, assim como muitos ou todos, basicamente, são esse tipo de história que tem. Entendeu?
Caramba. E muitos outros. A maioria tem suas histórias tudo focada desse tipo de situação. A sensação, acredito que deve ser maravilhosa, né? Do senhor poder pensar assim que o senhor salvou a vida de um rapaz que tinha tudo. Eu não conheço muito bem o pessoal dele, mas provavelmente tinha tudo pra dar errado. E salvou o cara, se tornou um homem assim, exemplar, né? Aparentemente. Era porque aconteceu isso lá. O outro exemplo é na Baixada Sobral, lá no ginásio coberto. Tinha um espaço lá que era do lado da praça. Outro núcleo que eu abri também, eu mesmo estava lá na época, nessa mesma época. Era na Cidade do Povo, e lá que eu implantei, e na Cidade Nova. E eu estava no ginásio coberto. Você selecionou só os melhores, né? Cara, por isso que hoje em dia, assim, qualquer outro lugar que você falar, não, pode ir para um lugar tal que você vai salvar vidas lá. Por isso que o nosso lema é salvar vidas. Porque salva. Eu sei que salva. Porque ele salvou dezenas e milhares nesses 30 anos que a gente tem aqui. São milhares de vidas assim. Então, por isso que eu tenho certeza, porque eu sou uma testemunha comigo e hoje eu tenho as pessoas que estão comigo também. Então eu chegava lá no ginásio coberto, tinha uma casinha lá, aí consegui arrumar lá, fiz um mutirão com os meninos, o secretário arrumou tatame lá, eu mesmo ia dar aula lá, entupido de crianças, jovens. Nessa época era só o jovem que ia. Só que a procura foi tão... Por isso que cresceu tão rápido a questão de instrutores. Porque as crianças eram absurdamente... Então os adultos viram que era uma coisa tão legal que começaram a procurar. Pô, tô apoiando pra você aqui, meu editor. Para boa. Apoia aí, vou continuar. Então aí os adultos começaram a procurar. Eu disse, não, porque meu filho treina, meu sobrinho, meu vizinho, então eu queria saber. Eu falei, cara, aí ficou complicado, porque já tem aluno demais. Então faz o seguinte, vocês vão vir, a gente vai dividir esse horário, que é uma coisa impossível, que o menino não larga. Você botar treino o dia inteiro, eles vão estar o dia inteiro ali treinando. Molecada vai mesmo? Vai mesmo. Então assim, eu falei, vamos dividir o treino. Vocês vão ficar todo horário, mas vocês vão... Aí eu comecei, sempre esse método eu estudava, como a questão da Débora, não é à toa. Você chega a um tempo que você lê o psicológico do aluno, então chega, não, aquele ali tem mais jeito, aí já começa, você faz essa função, você começa aquilo. E aí a partir daí começou a surgir os instrutores, que é o adulto vinha treinar, aí ele já começava a auxiliar em alguma coisa ou outra, com os alunos, auxiliar na correção de posição, e isso começou a crescer muito. E aí o lugar que tive mais problema foi justamente na Sobral, na Baixada, porque era do lado de uma praça, e o pessoal do movimento começou a achar que eu estava querendo tomar o território deles, e começaram a fazer confronto. Era ali no ginásio coberto, atravessou o bequinho, aquele bequinho que tem na principal. Não, é do lado C hoje, ali na onde era a Praça da Juventude. O primeiro núcleo nosso de projeto social, foi em 2002. Foi lá, onde era a praça ali. O Cine não nasceu, tu acredita? Não. Eu tava vendo esse dia, até mandei pra Débora lá as fotos, quase pra ver, porque na época era, acho que até preto e branco. É difícil até arrumar, porque o pessoal não sabia fazer foto. E é o primeiro tatame que a gente tinha conseguido pro Acre, de borrachado, eu consegui através do projeto, na época da Fundação Ilha de Mansur. E era um tatame que até hoje tem peça, todo mundo usou dele. Sabe? Porque a gente emprestava para as outras modalidades, então, e aí lá a gente começou o projeto social lá. E ano depois ele continuou até hoje, que continua. Então, na época era difícil, porque existia a questão dos confrontos. Sim. O pessoal vinha, dar entorpecente do lado para provocar. Um dia eu estava na Cidade do Povo, outra coisa interessante, um dia eu estava na Cidade do Povo, e aí, como eu não tinha ninguém, aí tinha dia que eu tinha que colocar aquele que não tinha preparo 100% para acompanhar, porque eu sempre fui bem seletivo nisso. O cara tem que ter um perfil para estar ali. Aí eu, Laércio, você puxa o treino lá no ginásio, que eu tô na Cidade do Povo, Laércio lá. Rapaz, daqui a pouco o secretário me liga enlouquecido. Corre lá pro ginásio que os caras estão querendo pegar lá teu aluno, que ele arrumou confusão com os caras. Aí eu, e eu já conhecia realmente, porque tinha situação e os caras estavam testando. Tanto que eu cheguei no meio dos caras e falei, vamos treinar aqui, cara. Isso aqui é de vocês. Aí comecei, pronto, acabou, nunca mais teve problema. Quando eu cheguei lá nesse dia, tava lá, os caras disseram que iam se juntar lá para pegar
um instrutor, eu falei, pô, meu filho, não faz isso, cara, isso aí. Então aí comecei o preparo, ganhei o pessoal na época, tanto que tornaram-se protetores do ambiente. E aí foi logo no início dessas guerras aí do crime que vieram cara de outros setores, de outro local, de outro bairro, tocaram fogo lá no prédio do Tatame. Pegou fogo tudo lá. Caramba. Pegou fogo tudo. Mas e aí só de birra, só... Foi por causa da guerra, porque sabia que lá era um lugar, era incrível ali, rapaz. Era impressionante. Entupia a praça de gente lá. Os caras foram lá, e a gente viu bonitinho, bem arrumadinho. Até o ar-condicionado na época a gente conseguiu. Era o meu xodó lá e o Instagram gostava também, porque era bacana lá. E aí os caras vieram e tacaram fogo, tanto que depois descobriram lá, foi um rolo dois entre eles lá, porque fazer uma situação no território do outro, né? Existe o código lá do crime, né? Por mais incrível que pareça, eles têm as partes que eles têm um certo respeito por algumas coisas, né? Como eu falei pra ele, eu falei, cara, ninguém tá com confronto e outro, isso aqui você pode treinar, tem parente seu, tem vizinho e tal, é um esporte acima de tudo, é uma atividade física para você. Agora a luta vai muito além, que você pode ser o instrutor, você pode ser um atleta, você pode ter outros sonhos além do que você menos imagina. E realmente aconteceu isso. Tanto que hoje em dia cresceu muito no local, tem um ginásio já mais estruturado, não é? Assim como muitos outros locais também. É impressionante, assim, o tanto que o senhor se arriscou, né? Pra levar o jiu-jitsu pra criançada. Foi muito mais, isso aí. Rapaz, os caras criaram um atrito besta na época, que o jiu-jitsu ficou aqui por acaso comigo. Eu não ia ficar aqui com o jiu-jitsu. Eu tinha uns 10 anos que eu tinha ido embora quando criança. E aí, no Rio, eu comecei a criar. Poxa, o Rio tá pequeno, vou começar a voar. Aí um amigo já tinha ido pra Europa, disse, porra, vê lá pra mim que eu vou pra Europa. Aí comecei a articular. Tá, beleza, vamos. Aí eu tinha um amigo em São Paulo, no outro no Mato Grosso, eu falei, cara, eu vou começar a rodar o Brasil primeiro. Aí comecei, viajei em São Paulo, saía na porrada com o cara de cara lá, aí cheguei no Mato Grosso, isso eu vinha visitar meus parentes aqui. Eu durei 6 meses para chegar no Acre, para ver meus parentes. Porque eu vim parando. Tipo, cheguei em São Paulo, lá em Novo Horizonte, o Carlão, que era meu treinador lá, me treinava lá. Não, cara, fica aqui comigo, porra, tu vai embora, porra, tem que ir no Acre. Aí, tá, beleza, aí passou, aí até que me liberou. Aí eu cheguei no Mato Grosso e Cuiabá, para rever os amigos que eu tinha lá. Aí, assim, o atleta, você sabe, vocês treinam que onde ele chega, ele olha logo pra placa. Sim. Ele olha logo, ele sai sedento. Né? E na minha época era isso, eu era drogado por treino. Então, aí chegou em Cuiabá, aconteceu algo bem assim interessante. Aí eu cheguei lá com esse meu amigo, Toniette, eu vou no meu lugar que eu quero treinar, cara. Um dia que ficar aqui que eu vou seguir viagem para Rio Branco. Tem que chegar no Acre, já tô há 3 meses na estrada aí, não consigo chegar lá. Aí eu cheguei, não, bora ir na academia. Aí chegamos lá, ia rolar um treino de tarde, era cedo, não tinha ninguém. Falei com o professor lá, responsável. Cara, gente finíssima, olha que história é essa. Gente finíssima. E ele era do Rio. Aí ele disse, rapaz, eu acho que eu sei quem é você. Não, não, professor. É só impressão, coincidência não. Aí fui pra casa dele, de tardezinha a gente voltou pro tatame pra treinar, né? Final da noite. Aí quando chega lá pra treinar, eu tinha feito uma luta no Rio, que era uma pré-seletiva para ir pro Japão. Ia ter uma seletiva reunindo só os campeões. Lá em Niterói, foi top o evento. E aí eu ganhei e foi bem divulgado esse evento na época, que foi pela essa organização que estava selecionando para lutar no Japão. Foi antes de eu sair do Rio. A última luta que eu fiz no Rio. Aí chega lá de tarde, assim, no silêncio na academia. Eu falei, porra, Tony, eu acho que não tem ninguém não, cara. Bora voltar, subindo a escada, aquela subidinha assim. Aí quando a gente chega lá, olha assim, o tatame era de frente pra porta assim, o tatame lá lotado de gente sentado lá e olhando pra TV lá, assim, com o negócio de uma fita lá passando. Aí, caramba. Já tava rolando uma parada. Entramos lá e quando o professor chegou assim, eu sabia que eu te conhecia quem era, rapaz. Então, Reipério, eu tava lá em Niterói, tua luta aqui, aí todo mundo vendo a luta que eu tinha feito lá no vídeo. Nossa senhora. E, rapaz, eu sabia, cara, não, pô, bem-vindo aqui, bora fazer já um seminário pra você ficar aqui. Não, professor, eu preciso ir pro Acre. Não, vamos fazer o seminário, você fica treinando aqui,
você vai passar o teu estilo e vamos dividir a informação, eu tenho uma luta para você também. Já começou o meu sonho. Ele era nada mais nada menos que o fundador da Gracie Barra no Mato Grosso, o Chicão Fernandes, e presidente da federação. Aí fiquei lá e pronto, aí deu seminário e comecei a dar aula para ele. Ele disse, não, faz o seguinte, você fica aqui que você assume a federação, porque eu quero voltar pro Rio, porque minha mãe tá idosa. Eu falei, não tem como não, professor, pela misericórdia. Ele queria deixar tudo pro seu cuidado aí, olha. Eu falei, não, era um menino, aventureiro, menino, tanto que ele me apelidou de cigano. Eu disse, cara, você é um cigano, você não dorme num dia e acorda no outro. Eu falei, professor, aprendizado da vida, né? Aí fiquei lá um tempo com ele, e ele não queria me liberar para eu vir pro Acre, de jeito nenhum. Aí depois de um tempo, aí conversando com jeitinho, até que ele deixou. Isso já tinha mais de 6 meses. Já era local, já estava morando lá. Aí passou, aí vim para Rio Branco. Cheguei em Rio Branco aqui, lá vai a dita situação de ir atrás de academia para treinar. Mas só que não existia nada. Só existia o judô. Tinha judô, né? Judô, boxe, capoeira tinha. O senhor também chegou a fazer judô já? Não, só treino na época eu tava lutando, né? Uhum. E aí, na época que eu morava no Rio, eu treinava porque eu lutava luta olímpica. Eu cheguei a competir em algumas lutas outros eventos de luta olímpica. Mas pra competição, não. Eu lutei quando nessa época eu tava no Mato Grosso, o cara do judô, um monstro, que tinha seletiva de Olimpíada e o caramba, o cara arrebentou a academia toda. Então, assim, quando chega aqui, visitar parente e tal, e eu na fome, não, eu vou ficar pouco tempo, eu vou vazar, porque eu tava de olho já no evento grande, que era para decolar de vez. Não, eu vou ficar pouco tempo aqui, mas eu preciso treinar para não ficar parado, perder ritmo, não tem nada, aí ia correr. E aí um dia eu tava no centro da cidade e tinha o pessoal da academia de musculação lá, eu falei, pô, onde que é? Eu vou mesmo fazer musculação, porque para não ficar parado uns diazinho aqui. Aí moço, não, é lá na Minas Gerais. Na forma física. Aí peguei interesse e fui lá de tarde. Quando cheguei lá, mais outra situação. O Emerson, que era o proprietário, a menina já tinha falado para ele chegar lá, ele já tinha organizado uma aula para eu dar aula, assim, nem sequer eu falar, eu sabia. Já tava no seminário pronto. Ele tinha arrumado uns 3 tatames daquele palha de arroz duro, igual pedra, e a salinha pequena, lotada de gente lá, disse que eu dar um treino. Que isso, eu quero fazer a musculação. Não, professor, dá só um treino. Eu falei, não posso, professor, eu não quero treinar porque rapidinho eu vou embora. Aí, não, vamos dar um treino aí, o pessoal tá fissurado, quer ver como é que é, não tem isso aqui. Aí eu, caramba, bicho, eu falei, tá bom então. Aí começou o treino. Aí eu sei que na mesma semana, eu não sei como, ele conseguiu achar pó de pneu e já mandou fazer um tatame de pó de pneu no fundo da academia e aí entupiu de gente. Falei, professor, não posso, professor, eu sou um atleta hoje, eu não posso ficar aqui, o pessoal visitar. Não. Vamos fazer o seguinte, você fica dando aula aí, o dia que aparecer alguém aí você sai fora, porque não tem ninguém aqui não. Ai, caramba, está bom, aí começou. Aí isso começou a passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí eu falei, caramba, não dá não. E aí o outro Mato Grosso me cobrando para ir para lá. Chicão. Aí começou a gerar aqui as invejas, ciúmes. Uhum. Rapaz, eu tive dor de cabeça com isso. Eu nunca na minha vida sabia nem o que era isso. Eu era bem criado no Rio de Janeiro. Não tinha nem ideia o que era esse negócio de mau caratismo. Camarada, pô, o cara é clandestino, o cara é falsário. Aí o que porra é essa? Aí eu falei, caramba, isso deve ser brincadeira. Aí depois fica lá, sai até no jornal papel na época, professor falsário, eu falei, que isso? Aí aquilo começou a me gerar, sabe, uma situação de autodefesa. Caramba, isso é um absurdo, tava achando, porra, não existe esse negócio não. E olha só como é que são as coisas. Para completar, eu não tinha nada na época nem documento existia. Aí eu, porra, mas realmente como é que eu vou comprovar que tem uma certificação aqui, que eu não trouxe nada? Uhum. Aí eu já liguei pro meu irmão, fui recorrer papai. Falei, pai, tá acontecendo? Ele falou, o quê? Larga essa porra aí, vem embora, rapaz, tá maluco? Eu falei, não, cara, mas não posso. Aí ele, pai, vem embora, larga isso aí não... vai te regredir, tu tem que treinar aqui, cara, vai ter um evento bom pra ti aí, é teu salto pra vida.
Aí eu falei, tá bom, eu vou resolver aqui, eu vou. Aí já liguei pro Chicão do Mato Grosso, mas Chicão, pior ainda. Aí que o Chicão me esculachou mais ainda. Disse, porra, eu te falei que não era pra passar porra aí, essa selva aí não tem nada, porra. Pô, se tivesse aqui, tava bem já. Faz o seguinte, vem aqui. Aí eu, putz, grilo, aí. Tá bom, cheguei lá e ele... Tu tá podendo ir no Rio agora pra pegar os documentos? Peguei a situação com o telefone e falou, vem aqui. Tu quer ir no Rio? Eu falei, não, professor, eu quero é tirar isso aí. Fui lá e fez todo o histórico na hora lá. Você é louco, você é o cara mais casca-grossa que eu tinha aqui. Por isso que eu quero você, que o filho dele tinha um filho, que um moleque bom pra caramba. Só que era pequeno, quase da idade do meu filho, assim, mais uns 10 anos, 12 anos. E não podia assumir nada. Pô, você tinha que ficar aqui comigo, daqui a uns dias o Júnior vai estar grande e tal, e vai ficar nesse lugar lá, cara. Os caras... Não, professor, nesse momento eu tenho que lavar minha honra, tenho que voltar. Aí quando eu voltei aqui, aí, rapaz, foi uma coisa assim, eu falei, poxa, não queria isso. Aí meu irmão também já tinha enviado da época, que na época já era faixa preta de lutaria esportiva. Eu graduei de lutaria esportiva com 17 anos. Então isso foi inédito. O jiu-jitsu eu graduei 2 anos depois. Né? Foi coincidentemente nessa época. E aí eu tava aqui, o Chicão, ó, tu vai querer competir? Aí eu acho que já era final de... Isso foi em 96, essa situação. Aí já tava acabando o ano, aí sempre eu ficava nessa ponte. Como o Mato Grosso era mais perto, eu ficava indo e voltando. Treinava lá e botava aqui. Aí eu comecei a treinar pesado com o pessoal, mas muito não aguentava a pressão. O pessoal espirrava logo, eu precisava de treino. Por isso que a melhor safra minha foi a primeira. Porque eu era competidor, eu era atleta, então eu treinava eles para ser atleta também. Querendo ou não, só queria que eles dessem treino pro senhor. Eu treinava eles para me preparar, então muitos não aguentavam a pressão. Teve aluno que saiu com raiva, isso, aquilo, outro. Pô, mas... Então eu estava amadurecendo ainda a ideia de professor. Para mim aquilo aí eu tinha que preparar para me treinar. Então, e foi por eu. Então aí começou a surgir os eventos, as propostas de vale tudo. Aí passou um tempo, aí eu fui pro Rio, ficou um tempo no Rio. Aí o Chicão me liga, sabe o maluco lá do Acre? Ele falava assim, ele é foda, velho. Maluco lá do Acre? Sim, Mexão. Seguinte, vai ter uma luta em Porto Velho, eu quero que você lute com ele. Eu falei, agora? Pode chamar agora. Se eu não recusava desafio. Rapaz, eu tava entalado aquilo. Eu tava entalado. O cara era 20 quilos mais pesado que eu falei, não, vou pra cima. Aí ele já ligou pro organizador do evento, que ia ser em Porto Velho, disse, chama o cara lá do Acre assim, assado, porque eu tenho um atleta pra ele, e já marca aí. Aí, beleza, ele entrou em contato, rapaz, sabe, nem até hoje, nem sei como o camarada desapareceu, que não quis, sei lá, inventou mil desculpa. Sumiu. Foi, na época. Aí, eu tava no Rio, eu achava que nem que o camarada fosse. Eu já tava lá, enlouquecido de treinamento, daquele jeito. Aí, parti para Rio Branco. Cheguei em Rio Branco, uma quarta-feira, e quando foi na sexta-feira, aí parti para Porto Velho. Eu crente que ia fazer o camarada lutar, porque era uma luta só que eu tinha proposto, né? Que era essa, sem tempo na época. Era até finalização. Era, sem regulamento de tempo. Aí eu crente que o camarada ia todo feliz e tal. Aí quando chega na reunião pré-evento, aí não, porque o fulano não apareceu, ficou dar resposta e agora deu resposta. E aí a gente colocou você na categoria. Só que categoria 3 lutas. Aí topa, eu falei, pô, já tô aqui. Aí, beleza, aí acabou a reunião lá e vamos lá pro ginásio. Cláudio Coutinho, esse ginásio, até hoje. Chegou no ginásio, o ginásio limpinho, pô. Olha lá, não tem tatame. Ringue então. O evento vai ser aqui, vamos montar ringue? Não tem ringue não. Vai ficar um em cada ponta aí. Tem ringue não, vai ser na quadra, no chão. No chão. Nem tatame. Não, no chão mesmo. A marcação do ringue era fita isolante preta. No chão da quadra. Capaz de você ter sido chamado de Nutella ainda, né? Eu vou pedir um ringue. E aí, rapaz, aí
Foi até nesse evento que eu quebrei a mão na competição. Aí beleza, desenrolou a primeira luta, a segunda. Mas antes disso aconteceu uma coisa engraçada, que o camarada foi tão pilantra do jeito que ele não quis ir e ele mandou o bucha no lugar dele. Tipo assim, botou na cabeça do camarada, não, vou treinar pra lutar, mas o cara não sabia que eu ia estar lá. E aí eu subi pro hotel lá e, rapaz, cada coisa engraçada aí. Meus amigos tinham vindo do Mato Grosso também. Aí eu bati na porta achando que era no meu quarto, me dei de cara com um camarada, rapaz, que ia lutar, que não sabia que eu ia. Aí eu falei... Nos bastidores. Era porrada pra comer ali no corredor, professor. Não, mas o problema é que o camarada foi de bucha e o outro não ia no lugar dele. Então, não era o... Não era ele, é o bucha que ele mandou ir. Nossa. Rapaz, o camarada ficou branco, azul, preto, ficou sem voz, gago, aí eu achei até depois que o camarada tivesse achado que era provocação, mas não foi, pô. Batia no poste do quarto errado. Aí o cara deu assim, gelou assim, tipo, porra, esse bicho aqui, que o camarada no mínimo não tinha falado. Aí foi na categoria, aí teve as 3 lutas da noite. Aí ganhei as 3. Aí também, aí eu já tinha acessado aqui a situação, aí quando realmente eu queria voltar. Mas só que já estava muito envolvido com a relação do treino aqui. Aí já era... gente pra caramba, o pessoal bom, tinha um pessoal bom já ali apoiando, eu não quis também desonrar o pessoal, né? Sim. Deixar o pessoal na mão, aí eu falei, não, vou ficar aí mais um tempo. E aí ficava sempre nessa ida e volta. E até aí depois desse evento, fiquei um tempo aqui, aí eu voltei pra Cuiabá pra treinar. E aí foi quando teve em 99, final de 99, o brasileiro, que foi no Mato Grosso do Sul. Que foi a estreia do Anderson Silva. Sim. Tem até um vídeo lá. E aí nesse evento veio o cara do Rickson pra lutar, a gente fez quase 1 hora de porrada lá, e depois daí aí eu falei, houve toda a mutretagem, já estava se tornando política, que tinha que favorecer o nome do evento. Eu falei, não. Perdeu a essência. Perdeu porque eu tava no ringue ali, preparado pra trocar porrada de igual pra igual. Aí o próprio árbitro falou, não, pô, se quiser os regulamentos, falei, pô, deixei sem luva, aí o cara pegava na luva, rasgava, o cara, não, se quiser ir bem, se não for, tu perde. Falei, pô, aí sai fora. Aí foi quando eu vim pra cá e dediquei realmente, definitivo na equipe aqui, já tava bom, tava bem forte. Isso em 99? Foi, 99 pra 2000 foi quando eu retornei. Aí o senhor começou realmente a temporada Rei Pérez aqui no... Foi. Mas aí teve esse intervalo, né? Antes eu ficava indo e voltando, né? Já tinha ficado já. Que aí a gente já tinha até academia que era em cima do Balneão. Depois de 96 a gente conseguiu já estabilizar aqui o local, né? Aí continuou, eu vinha, ficava nesse bate e volta. Mas aí depois de 99 a 2000 eu fiquei definitivo aqui. Eu acho que eu pelo menos, por mais que eu não tenha muito contato com muitos professores aqui da cidade, né, infelizmente, eu não conheço outra pessoa que chegou a lutar na época que valia tudo, assim, realmente não vale tudo. Eu que sou muito fã de UFC, desde criança, eu e meu pai, a gente acompanha o UFC desde criancinha e vou falar pro senhor, Valia. Nossa senhora, basicamente um sonho assistir uma luta dessa. Valia tudo, era brutal, mas assim, era gostoso. Eu te falar que pra quem foi criado naquela época, aquilo ali era um desafio que era bom. Era horripilante porque eu não era acostumado. Eu lembro que eu fui fazer um evento, eu não lembro onde foi, de Vale Tudo. E lá no contrato tinha um termo assim, você tinha que assinar se responsabilizando, inclusive se você morrer durante o confronto no evento por uma pancada fatal. Tem lá o termo. Tinha que assinar o termo. Tinha que ter Se eu tivesse ficado no contrato desse, eu ia emoldurar. Assim. Pô. É incrível isso, era verdade. Aí eu, cara, mas só que eu já tava, porque tudo depende do preparo que você tem. Então assim, eu tinha um preparo para isso, estava além do meu tempo. Poxa, a gente trocava porrada de igual, só tinha alguns cuidados para não ter uma lesão grave, para não ficar fora da competição, mas o resto valia tudo, né? Tanto que até aqui a gente tentou implementar isso aí, mas não deu muito certo não. Eu não aguentava a pressão não. Professor, tem um sucozinho aqui em cima do Maicon Lira, queria que o senhor provasse. É um dos mais nossos patrocinadores aí, o nosso editor, o Bruno, também é um dos que está à frente desse projeto aí
conseguiu pra nós essa parceria. E, cara, eu provei um pouquinho aqui, bom pra caramba. E que Tô gostando. Esse verde é bom? Pô, eu provei só desse laranja. Refrescante. Cara, é muito bom isso aqui, ó. Gostei. Tô tomando devagar porque eu ainda tô um pouco gripada. Gente, a garganta tá aqui assim. Delicioso, ó. Bruno, ele é daqui da cidade mesmo? Ele é daqui da cidade, ó. Produtor daqui. Já sei, já. Fala, pessoal, quem quiser ir conhecer lá um pouco da Rap Drink, fica lá próximo ao Colégio Acreano, segundo andar, lá naquela estrutura. Muito show, só chamar. Maico Lira aí, ó. A gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? O Instagram dele, o contato dele. Gostei. Qualquer coisa que vocês quiserem provar, o Bruno já falou, o nosso editor, já falou o endereço mais ou menos. Cara, gostei, muito bom. Caso ele queira estar no nosso próximo evento, só entrar em contato comigo, tá? Olha aí, ó. Já fala com A nossa diretora de evento. Com certeza ele vai estar. Fala com a Débora que ela desenvolve isso aí, hein? Eu acho que dá certo essa parceria, hein? Tá. Débora, agora um pouquinho pra ti, deixar o professor respirar um pouquinho. Oh, meu Deus. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência em relação tipo assim, o professor falou muito de bronca, né? Bronca que os outros professores deram por ligação e tal, falando. Queria que tu contasse pra nós assim, qual foi uma bronca que tu levou, se já levou, Já. que tu falou assim, pô, essa aqui vacilei, essa daqui foi feia. Conta pra gente. Já. E não foi nem por causa em si de mim. Não, tive culpa. Eu acabei levando uma pessoa pra treinar comigo. Você tá vendo que ela tá tirando a culpa, né? Não, tô falando assim. Eu acabei levando uma pessoa pra treinar comigo, que era da equipe, e eu não conhecia muito bem, assim, o que tinha acontecido. Levei. Nunca tinha levado uma bronca dessa com ele. Cara, quando eu levei essa bronca, eu só fiquei assim, olhando. Se não mexe. Não, mas foi. Sabe aquele cachorrinho que baixa nas orelhas, assim, coloca a cabeça, Foi uma forma que realmente não tinha como. Foi uma situação inusitada, sabe? O camarada também, tem camarada que eu vou te falar, cara. Ops. Que pede, né? Rapaz, só cortando um pouquinho. A gente tem um regulamento que é, acima de tudo, a honra do ser humano, do caráter. Claro. Sabe? Eu acho que se você não tem isso, você não é nada. Então, assim... E às vezes o camarada teve cada situação que pisava na bola, que eu vou lhe falar, é terrível. E uma das situações com esse cidadão, ele tinha feito 1000 coisas. Aí eu falei, poxa, fulano, o camarada já se excluiu, então deixei ele lá, fechei as portas pra ele. Só que é o tipo do camarada que aí vem com aquela coisinha, tipo, não, eu vou através dela, que tá tudo bem, tipo assim, porque é minha amiga, então ela foi inocente, por isso que foi mais uma conversa, não foi uma bronca. Porque, poxa, tá aí, eu falei assim, poxa, realmente ela não teve culpa, o cara que usou de má fé. Pra você ter ideia como são situações assim tão desagradáveis, que os 2 últimos fatos recentes de exclusão da equipe, os camaradas queriam assim, porque a gente vive de material de doações, Sim. principalmente projetos. O camarada chegou aí através de um primo meu, num setor, no local, e conseguiu uma área de tatame no meu nome, como se fosse pro projeto, sem eu saber. Minha nossa. E aí botou na casa dele lá e já articulando por fora de fazer motim, de levar esses alunos do núcleo para ele sair fora sem o mínimo saber. Então assim, olha que tipo de situação. E aí sem saber de nada, o camarada foi lá, fez um papel, botou lá. Não, a partir de hoje eu vou assumir o local aqui, que a equipe que estava não vai mais. Rapaz, isso deu uma confusão. Eu falei, não é assim não. Pra ter uma ideia, deu até prefeito na situação, deu secretário, foi um arrego. Porque assim, Nossa. foi uma coisa séria. Foi uma coisa séria. Arrumou uma confusão, hein? Foi uma coisa séria. Então, tipo assim, porque o secretário tinha assumido lá e o camarada falou que papo de malandro, e o cara, não, vamos deixar, vamos dividir. Eu falei, não, negativo. A gente está aqui há 22 anos. O camarada foi excluído por mau caráter de uma instituição e outras denúncias e reclamações sérias. Como é que você vai deixar o camarada? De jeito nenhum. O cara, não, beleza, deixou aí. Coincidentemente, eu dei de cara com o prefeito da época da situação. Falei, a situação está acontecendo assim, assim, assado. Não é? O rapaz não quer resolver, eu queria que o senhor resolvesse. Rapaz, pegou o telefone na minha hora, deu um esculacho. Na mesma ocasião, estava tendo uma reunião com um camarada no lugar, uma aluna minha, advogada, o Fernando, que é o meu 01,
que na posição da presidência da federação que a gente criou, no mesmo ambiente. Aí disse que na hora deu aquele silêncio, o camarada, não, realmente, vamos deixar isso para lá, vamos contornar, porque... Então precisava de tudo isso. Então são situações que você vê gravíssimas desse tipo de situação. Ou seja, o camarada faz um motim ali, e cara que foi resgatado do projeto. Entendeu? Foi graduado 0,800, ou seja, teve toda a estrutura ali, aí de repente, de uma hora para outra, quer sobressair sobre uma situação de aproveitamento. Aí é demais, né? É impressionante como o ser humano gosta de pegar o barco já navegando, né? E aí pronto, quase acaba, foi com o núcleo, rapaz, deu uma desistência total do pessoal. E a situação da Débora foi o mau caráter que prezou, não foi a culpa dela não. Eu fiquei lá assim, sim. Resvalou. Pegou só um pouquinho do carão. Foi. Queria... E em relação ao senhor, assim, o senhor comentou bastante dos treinos pegados, né? Eu queria que o senhor contasse pra gente, assim, um treino muito difícil, assim, que o senhor contasse pra gente o que aconteceu nesse treino, assim, um treino que o senhor lembra, pô, esse aqui eu quase não sobrevivi, esse daqui. E pra que era esse treino? Era específico? O que mais ou menos aconteceu nesse treino? Se é que tem algum, né? Que foi, assim, muito pegado. Teve esse treino que eu estava fazendo no Mato Grosso, que era esse evento que realmente era um evento difícil, né? Que eu já sabia que era, tanto que na época eu toda a minha vida eu treinava muito técnico, mas eu sempre gostei de treinar mais o condicionamento também. A questão dos drills específicos. Tudo. Condicionamento. Então, desde menino, eu te falando, estou à frente do meu tempo. Há pouco tempo eu vi na Faculdade de Educação Física algum treinamento de condicionamento de tiro, de explosão, que eu fazia com 15 anos nas areias de Copacabana. Hoje em dia, tem pouco tempo realmente que ficou famoso essa questão de o pessoal focar mais em drill, em movimentação, em explosão, realmente. Eu ia pra lá, às vezes à noite eu ia pra areia, fazia fuga de quadril, fim de semana, ficava com as costas tudo raladas da areia, de ficar treinando ali sozinho. Então assim, era muito à frente. Eu sempre gostava de treinamento pesado. E nessa época que eu estava treinando para esse evento em Cuiabá, e aí eu corria muito treino, na época tinha muito treino bom lá. Então tinha época que tinha momento que eu ia exaustão, e foi um dos momentos mais preparados que eu tive, porque eu lutei no peso, eu não precisei tirar nada de peso, não precisei, absolutamente estava no auge, tanto que essa luta durou quase 1 hora. Então assim, mas porque eu forcei ao máximo, eu estava vivendo 100% ali, que era, na verdade, o meu passo já para os grandes eventos fora, internacionais, né? Então, por isso que eu fiz, mas aí, infelizmente, deu esse contratempo, retornei para cá, né? E, coincidentemente, também veio a questão do nascimento da minha filha, a primeira filha. Foi uma coisa assim honrosa até do meu ex-sogro, que ele chegou, disse, cara, eu sei que quanto é importante para você isso aí, mas se você quiser ir para esse evento, você vai, que eu fico aí com a minha neta, minha filha. Eu falei, não, vou ficar aqui com minha filha e tal. Eu falei, não, aí também. Quantos filhos você tem? Tenho 2. O meninão tá aqui acompanhando nós, tá ali nos bastidores. Isso aí E tem uma moça também, mais velha. A mais velha foi 26, né? Mas isso daqui que hoje é prioridade, né? Então, assim, ele quase ia lutar no Japão. Ele ia lutar no Japão. Você já foi lutar no Japão? Não, eu ia nessa época. Nessa época que tava que era a época da seletiva que ela ia nascer. Mas aí eu ia ter que me preparar pelo menos uns 3 meses, mais ou menos, para ir. Mas aí eu falei, não. Aí tinha que construir casas, que a Débora tá passando de engenheira. Sabia nem o que era isso na minha vida. Aí eu falei, não, mas... A gente tá com um pouquinho... Acho que estamos chegando em 1 hora de entrevista. Muita história pra contar, muita coisa bacana, cara. Muito show, muita vivência. É um negócio impressionante. O tanto de coisa que o senhor já passou e que o senhor pode compartilhar com a gente. Muita coisa. Queria que o senhor compartilhasse para nós. O senhor, há um pouco tempo atrás, falou em relação que o senhor tem uma vida além do jiu-jitsu, né? Tem um trabalho além do jiu-jitsu. Queria que o senhor compartilhasse para nós como é que o senhor faz para conciliar o jiu-jitsu e a sua vida fora da arte marcial. Como que o senhor acha que uma influencia na outra? Se ajuda uma na outra? Como é que o senhor acha que a gente pode fazer assim? Olha, na verdade, sempre teve paralelamente a minha vida pessoal as portas que a luta sempre abriu. Então isso é notório em todos os pontos que eu passei na minha vida e faço, né? Então, assim, como
estava falando há pouco, eu parei para construir, ter filho e tudo mais, aí depois eu parei assim, caramba, eu dou aula na academia, mas tem uma filha para criar agora e agora, então assim, isso me obrigou a ir mais além, eu, putz, e agora? Aí eu recebi o convite do amigo para dar aula de defesa pessoal para o curso de vigilante. E beleza, eu topei, dava o curso, aí depois ele chegou assim, cara, tu não quer trabalhar não como vigilante? Eu consigo para te trabalhar lá, tu entra como vigilante, depois te coloco para escopo de carro forte e tal. Aí eu, pô, beleza, como é que é? Aí fiz lá o curso, passei, fui trabalhar no transporte de valores, vigilante, depois escopo de carro forte, aí poucos anos depois, 2 anos depois, eu fui para chefe de equipe. E aí depois surgiu a oportunidade de eu fazer o concurso para, na época, agente penitenciário, né, no sistema não carcerário. Uhum. Aí eu, cara, vou fazer isso aí, o que dá? 2008. Eu fiz, fiquei aguardando, aí fui chamado, aí eu pedi baixa do transporte, aí ingressei. Era mais difícil na época, por quê? Porque era até a situação assim que eu me sentia bem desconfortável, porque eu já dava aula, e na época, dentro das cadeias existia TV, então assim, todo mundo sabia quem eu era lá dentro, porque via na TV, saía sempre matéria a respeito da luta. E aí aquilo me incomodava muito, porque eu me sentia exposto, né? Isso aqui no estado já? Aqui, que foi, antes não, fora eu não tive outro ambiente paralelo, trabalho além da luta não. E aí eu comecei a ver, caramba, isso aí pode ser um problema, às vezes preocupação, né? A gente não sabe o que acontece. Tanto que para eu desenvolver 100% do projeto, foi quando eu fui cedido para a Secretaria de Esporte, foi de 2015 a 2018, eu acho, sei não. E aí eu retornei ao setor, depois que eu voltei a ser cedido, e aí por isso que eu evito também, não é? Porque medida de segurança, né? Com certeza. E num ambiente, até é importante a questão dos conhecimentos, né? Porque o físico sempre vai ajudar muito, o condicionamento técnico sempre vai ajudar, não é? E o exemplo que eu dou lá é a questão da instrução, o pessoal que quer, muitos já praticaram, que gosta, que procura, né? No meio da área também, né? Hoje em dia, principalmente quem mexe com o sistema carcerário, até PM, né? Eu acho que é essencial saber todo setor de segurança é apropriado e aconselhável também, não é? Porque o condicionamento físico, ele é único, né? Tem situação que você tem que resolver na mão, tem que resolver no reflexo. A gente sabe como é que tá a população hoje em dia, né? Hoje em dia o errado vira certo, o certo vira errado. Então os policiais são... Então eu faço tudo para conciliar dessa forma, não é? É por isso que a questão de coordenar o projeto, o treinamento é mais a distância, né? Hoje em dia, essa questão digital ficou muito importante. Tipo, tem os grupos que a gente... A Débora que diga, né? Tem dia que eu tô fora, aí quando eu vejo lá, não tenho acesso ao telefone, vejo assim, presente mensagem. Aí eu já vou selecionando ali, organizando direitinho, mas assim, é um desafio gostoso, sabe? Porque eu acho assim que tudo hoje que a gente está vivendo é a gratidão. Eu não tenho assim outra palavra para dizer não. A gratidão que a luta me fez na minha vida, me fez um ser humano que, assim, não vou dizer que sou perfeito, não é? Mas me deu um caráter que busca, né, a convivência da forma correta na vida, né? O senhor pode falar que a arte marcial ela é a sua vida? Sim, ela é. É porque deu a base, eu fui mudado nisso. Eu dou espelho, dou exemplo para o meu filho, meus filhos. Então, assim, aos alunos, a pessoas, tipo a Débora, o pai deu exemplo a ela que um dia ela acordou e viu ali, através das filhas, a filha puxou. Às vezes, hoje mesmo, meu filho não tá podendo ficar constantemente no treino, mas quando ele pode, tem uma situação ali que às vezes eu tento fugir, tipo, não papai, bora pro treino, vamos lá, eu quero treinar. Então, assim, isso me ajuda a manter, ou então, às vezes o menino, esse projeto que a Débora foi iluminada e vi, porque é uma pessoa que tem o dom, tem perfil, tem carisma, tem tudo, para ter essa ideia da liga. Então, assim, uma homenagem assim que, poxa, eu não merecia. Eu até falei, não, Débora, vocês fazem isso aí que eu não quero. Vocês que vão agora, o mestre tem uma entrevista, não sei o quê, vão vocês, porque... Mas, assim, porque eles, tudo bem, na posição de cabeça, eu posso sim, mas só que eu quero dar a eles
esse segmento, essa herança que eles merecem, entendeu? Então, tipo assim, como eu falei, poxa, vocês hoje têm um grupo muito bacana. Então, recentemente, a gente está conseguindo organizar a equipe dentro de um padrão que eu acho que pela primeira vez na história vai dar certo, que a gente, em 2008 para 2009, eu vi com esse amigo meu do Mato Grosso, né, que houve um racha da Confederação Brasileira, e aí umas, acho que 8, não me recordo agora, federações debandaram para fundar outra confederação, que existia só a tradicional. E aí fundaram, e aí coincidentemente eu por aqui afastado, pesquisando lá, fui ver a diretoria, que era o Moisés Murad, vice-presidente, o Venâncio. Pô, Venâncio foi aluno meu, amigão, irmãozão. Que bacana, aí eu entrei em contato. Rapaz, Venâncio, como é que funciona? Ele falou, rapaz, a gente criou. Eu falei, não, aqui no Acre, eu tô vendo se dá a possibilidade de fundar a federação aqui, esportiva. Ele falou, ó, vai ter o brasileiro, tu vem pra cá, pra Cuiabá, pô, e a gente vai junto pro São Paulo. Eu consegui a doação de 2 ônibus para levar os atletas, tu vem para ir com a gente. Aí eu fiz esse trajeto, fiz todo o percurso. Chegou lá, reuniões, documentação. E chegou aqui, foi uma maior dificuldade conseguir fundar essa federação, né? Tanto que nunca teve recurso de ninguém, nunca teve busca de filiações. Então, assim, e eu já deixei justamente para os meninos para... Porque, assim, às vezes o cara imagina que eu seja uma pessoa, não é isso. Eu acho que por isso que hoje os meninos estão à frente, porque a geração deles tem uma forma melhor de lidar com certas situações, digamos assim, de somar, de trazer esse pessoal para somar, como essa comissão hoje. A gente recentemente, a federação, eu tomei foi um susto que Eita, parece que a história é boa. Rapaz, teve antes da pandemia os meninos fizeram a eleição lá, eu falei, não, se coloque lá, mas eu não quero fazer parte não. Aí você chama o pessoal lá das outras equipes, vai que os caras vão, porque o cara pode ter raiva, não sei, de eu estar no meio, então vão vocês e tal. Aí, beleza, fizeram aí, não foram na Receita tirar meu CPF como presidente. Rapaz, esse ano meu contador fez lá a declaração, tudo bonitinho, legal. Aí daqui a pouco, cadinho, Receita Federal, você qualquer hora pode ser intimado, bloqueado, o caramba 4. Me cadastraram no negócio que eu nem sabia. Putz, aí acessei lá rapidamente, dívida da federação, tava como presidente. Eu falei, caramba, aí enlouqueci. Falei, não. Aí Deus é tão bom que ele colocou a nova safra. Vem a Débora, vem o André. Aí o André, não, tem um pessoal da equipe, pai de aluno, que eles topam, tem um contador, tem um advogado pra gente, inclusive, captar recursos para a equipe, para os projetos. Falei, então é com vocês. Vamos primeiro só ajustar esse CPF aqui, vamos fazer isso aqui primeiro. Deixa eu dar meu nome aqui. Deixa isso aqui, porque esse aqui eu não estou dormindo. Então, para você ver como a turma é ativa, rapidamente conseguimos regularizar isso aí. Agora a gente vai fazer o próximo passo, que é a ata da diretoria, né, para regulamentar, para tentar fazer os acordos. Né? Essa ideia do evento é muito bom, que isso aí dá uma repercussão bem positiva. Sim. Então, assim, eu acho que essa nova safra tem que deixar o pessoal. Assim, o meu tempo passou, eu vou estar como suporte lá atrás, porque tem momento que você está na linha de batalha para dar incentivo, tem hora que você tem que ir para a linha de apoio para que essa linha de frente consiga avançar. Então eu acho que esse é o momento, já amadureci demais em muitas ideias, tem uma turma boa que pode cabeçar. Essa é a ideia do evento que a Débora, né, a princípio colocou em mente, correu atrás, Deus o livre. É fascinante que vocês, inclusive, fizeram parte lá. Sim. Os meninos, sim, poxa, estão de parabéns mesmo. Pô, eu fiquei até emocionado. Falei, rapaz, isso aqui é demais. Só dê mais nome a vocês, divulgue mais o pessoal totalmente ali, porque é quem está à frente que tem que ser divulgado, né? Porque, assim, afinal de contas, todo mundo ali fez um trabalho fantástico para que ocorresse da forma que foi. Alguns anos atrás tem uma história, né, da Grace Barra e com que teve o senhor vai saber melhor que eu, teve aquela separação, né, de um monte de faixa preta, era uma academia muito grande, e separou, viraram várias, cada um teve as divisões, né, viraram várias academias, e os próprios que estavam naquela época, né, deram entrevista falando que
que aconteceu justamente porque eles não viam, não sabiam quais eram os projetos futuros, não sabiam o que ia acontecer, como é que eles iam ganhar dinheiro, né? Então, hoje em dia, o senhor pode falar que isso jamais aconteceria dentro da Rei Pérez, porque o senhor compartilha o projeto, as suas montagens, o que o senhor quer fazer com os seus faixas pretas, com os seus professores. Sim, eu acho ideal isso, tanto que todos têm liberdade. Qual é o tipo de vertente que a gente coloca? Tipo, você tem a tua estrutura lá, você tem livre-arbítrio para conseguir o teu apoio. Conseguir o apoio. Agora, se a gente conseguir um apoio grande que dê que é o que a gente está buscando agora, para que consiga amparar todos, melhor ainda. Sabe? Porque eu acho que todos vão... Aqui sempre foi meu sonho, como eu já falei antes. Poxa, eu acho que assim, camarada que politicamente tiver essa ideia, vai enlouquecer. Como eu já sentei em mesa, olha, você vai fazer o quê? Não ensinando, mas a ideia como profissional, que algumas mesas no mundo afora que eu fui, funciona assim. Você faz um projeto, você faz uma lei, ou seja lá o que for local, você escolhe uma escola base, ou uma regional, coloca um tipo de piloto ali naquela escola para testar. O jiu-jitsu paralelo à educação física escolar. Sim. Contrata profissionais que tenham a capacidade de fazer esse trabalho. Você nunca mais vai ter problema ali. Certo. Faz um contrato anual com esse instrutor para incentivar, porque o meu sonho sempre foi esse. Que um dia os instrutores, o pessoal que trabalha nessa linha, poxa, saia só do amor, porque é fogo, isso me dói. Então, uma das frustrações da minha vida é isso, não ter conseguido alcançar um tipo de apoio a nível de Estado, porque querendo ou não, o que a gente faz, o que eles fazem no projeto é o trabalho do Estado. Então assim, a gente está fazendo por amor ao esporte, mas quem tem que amparar o cidadão é o Estado. E o Estado não dá essas condições para amparar o professor que está lá fazendo o trabalho do Estado. Principalmente eu acho que isso não é nem, eu não posso nem chamar de crítica, eu acredito que é realmente um ponto. Sim, com certeza. Importante. Hoje em dia, infelizmente, os secretários de esporte que a gente tem só focam em esportes que envolvam bola, futebol, vôlei, voleibol, e esquecem das artes marciais. Eu acredito que eles deixam muito as artes marciais de lado. A gente teve o Wendel, que ficou à frente por pouco tempo, infelizmente. Foi. O Wendel foi um cara que olhou um pouco pra gente, né? Olhou um pouco para as artes marciais. Revolucionou. E eu acredito que os outros deveriam se espelhar um pouco nessa parte dele, porque a gente tem tantos projetos lindos aqui na cidade de jiu-jitsu, de capoeira, que é algo cultural para o brasileiro em si. Capoeira é algo cultural, é da nossa raiz. Eu acredito que a gente deveria dar uma atenção maior, eu acredito que essa parte da Secretaria de Esporte deveriam sim, realmente o governo deveria apoiar bem mais a gente. Porque as pessoas que estão ali, elas estão por amor. Eu não sabia disso até eu entrar para esse mundo. Você que já entrou também, você sabe. A gente que tá ali, a gente tá por amor. Exatamente. Eu tinha raiva do meu pai quando eu tentava fazer alguma coisa assim, que era no sábado. Aniversário da tua neta, no sábado. Vai ter isso, meu aniversário no sábado. Não, minha filha. Mas os bichinhos estão lá me esperando, minha filha. Tem treinou, Tu não sabe não. Minha filha, tu não sabe não, que se não tiver eles ficam tristes. Eu ficava louca. Uai, é um sábado só. Depois que tu entra pra isso, tu fica assim... Agora eu entendo o porquê desse amor. Porque tu pega amor realmente. Consome. Então, assim, aquele que eu tinha antes... Ai, que não pode, que falta um sábado, que não pode... É pra data dele, Não, hoje em dia eu posso dizer que entendo. Dia dos meus treinos são esse aqui, não conte comigo pra nada. Não marque compromisso nesse horário. Pra gente fechar, a gente vai fazer uma dinâmica, né, de bate-bola. São 3 perguntas pro senhor, 4 perguntas pra Débora, e tem uma perguntinha no final. Eu quero que vocês respondam de forma mais objetiva, com poucas palavras, ou até com uma palavra só, se for possível, pra gente ficar mais dinâmico. Vamos lá, primeiro pro senhor. Um atleta que te inspira. Tem muitos, mas o espelho da minha vida foi o meu treinador, o Job. Job. Foi porque eu convivo até hoje. O cara tem mais de 70 anos, chego no Rio, ele quer me arrastar pro forró. Se eu saber levantar poeira. Cara, o cara não tem uma visão. Há poucos meses, até ano passado, ele fez uma cirurgia de quadril, que é sequela da luta, colocou uma válvula lá, porque ele andava aleijado, todo destruído da luta. Cara, 24 horas com ele, 24 horas alegre e rindo. Eu
falo, meu Deus do céu, eu preciso aprender mais disso. Foi pouco que eu suguei dele, sabe? Então, assim, foi muito além de atleta, porque hoje em dia tem caras bons aí, fantástico, mas são outras épocas. Porque na época lá atrás era muito mais difícil. Se a minha já foi ruim, imagina lá de todos. Eu imagino. Né? Vamos para a próxima. Um momento inesquecível em toda a sua história até agora. Ah, Eu sei que tem muitos. Pelo que o senhor contou aqui, meus filhos, acho Seus que... Porque eu larguei a vida assim, tipo agora mesmo, nesse momento. Eu passei por uma situação com meu filho que eu tive que 3 anos me afastar. Não me afastei porque realmente não tem como. Mas da linha de frente sim, porque eu precisava cuidar dele. Tinha um momento que eu pensei assim, ó, eu preciso salvar a vida do meu filho, porque eu já salvei milhares de vidas dos outros e a do meu filho agora é a minha vez dele. é a prioridade, né? Foi. São os dois, isso aí É negociável. Eu tava parecendo um palito. Tava parecendo um palito. A última, um conselho que o senhor daria para quem tá começando. Paciência, respeitar o tempo. Tudo vem no seu devido momento. Tudo, nada pode ultrapassar o sinal. Isso que eu sempre falo no treino. Não, o tempo não é seu. O tempo é divino que vai em uma escala. Ou no seu rendimento, ou no seu resultado, ou na sua evolução. Tudo tem o seu tempo. Não tem como ultrapassar. Paciência. Show. Débora, sua vez agora. Ai. Primeiro, o treino que mais gosta. O estilo de treino que você mais gosta de fazer. Igual o professor falou, gostava muito do treino físico. Qual o seu estilo de treino? Eu também gosto muito do treino físico ali, pegada, né? Principalmente kimono. Não vou mentir, não. Gosto de treino com kimono. Prefere treinar com Magui? Prefiro treinar aqui. Posição que você mais gosta de fazer. Posição favorita dentro do jiu-jitsu. Eu gosto de estar por cima. Joga passando. Eu gosto de estar por cima. Porque eu sei que embaixo A maior dificuldade até hoje? tá embaixo. Fazer guarda. Show. E sair de um 100 kg é difícil, viu? A última, o maior aprendizado dentro da academia. Maior aprendizado. Ter paciência. Ter paciência, ter autocontrole, né? Usar isso aí a nosso favor em tudo, porque eu não tinha muito não. Era um pouco explosiva. E assim, o jiu-jitsu ele veio me moldando muito em relação a isso. A ter paciência, a ter um certo autocontrole na vida, não só dentro do tatame, fora do tatame, a ter disciplina também fora do tatame. Não, eu preciso realmente seguir com isso aqui, eu preciso... A disciplina que te leva longe, né? A constância, a disciplina, e o jiu-jitsu ensina isso. É Perfeito. o que eu tento passar para as minhas filhas também. Perfeito. Professor, pra gente encerrar, 1h30 de entrevista, pra gente encerrar, gostaria que o senhor, se o senhor tivesse frente a frente com uma pessoa que nunca fez jiu-jitsu, que nunca fez uma arte marcial, se eu pudesse dar um conselho para trazer aquela pessoa para esse mundo, o que o senhor falaria? Que vai mudar a vida dela. Em todos os aspectos. Ou seja, a pessoa quando é de fora, ela é separada da luta. Quando ela está dentro da luta, ela é uma só. A luta e ela. Tipo esse exemplo da Débora. Não tem como eu saber que tem treino daqui a pouco fazer outra coisa, porque a minha responsabilidade dentro da luta está mais forte do que qualquer outra coisa às vezes. Então, assim, torna-se um vício que a dependência deixa a pessoa com mais produção do que ela busca, e só depois que ela vê o resultado, às vezes. Na hora ela não vai entender nada. Então, por isso que é tão importante a frequência no treino, o acompanhamento, e a persistência, porque a desistência toda hora ali o corpo vai estar pedindo para parar, os problemas, não é? As dificuldades, as provas da vida. Então, por isso que a luta, ela está na vida da pessoa, porque é a mesma coisa que quando a gente está fazendo um combate na luta, eu digo para mim, eu sempre tirei isso como um exemplo na vida da gente. Tem hora que você está em pé, tá bem. Tem hora que na tua vida você caiu ali, algum problema veio e te derrubou, e tem situação que é difícil você levantar. Assim é a luta. Você está quase desistindo, destruindo, e aí de repente você puxa aquele fôlego ali, investe a luta, vai lá e ganha. Tem vitória. Eu digo isso por experiência própria.
Perfeito. Professor, no mais, muito obrigado pela oportunidade. De coração, muito obrigado pela oportunidade do senhor ter vindo aqui no nosso humilde podcast, né, que está no começo ainda. Débora, muito obrigado por ter me dado essa honra de conhecer o senhor. Fico muito agradecido de coração. Para mim, como mero amante de artes marciais, né, um mero praticante, eu agradeço muito a oportunidade de senhor ter contado a sua história. Acredito que do jiu-jitsu, o pessoal que não conhece o senhor, provavelmente só as pessoas que estão chegando agora, devem conhecer a sua história. Eu tenho certeza que esse episódio vai ficar registrado ali como um dos principais do nosso podcast. Foi Eu te muito falei bom. que seria o melhor. Muito obrigado. Não, eu que agradeço e assim, honra não, acho que jamais dessa forma. Vocês que estão honrados porque têm coragem de buscar coisas novas, isso é importante para a geração de vocês, estar acompanhando aquilo e assim, nessa hora que os idosos como nós já vamos chegar e amparar vocês para dar suporte mais ainda. E estão de parabéns, a ideia, eu acho que é fantástico isso aí. Pode contar com a gente a hora que precisar, né? A Débora, qualquer outro componente da equipe, a gente está aí sim para ajudar, para apoiar no que for preciso. Bom, eu que agradeço, sim. E só mais uma coisinha, fiquem de olho, novidades no forno, vem aí, não temos data ainda, mas vem aí a segunda etapa da RP League. Ó, E- vai ter a segunda parte, viu? Nós vamos estar lá, viu? A Lenta também vai estar lá fazendo uma mídia, Sim, pode ter claro. certeza. Olha, ó, já soltou um spoiler, viu? Já disse Tá a mais certo possível do que data. E essa segunda etapa não será somente interna, tá, gente? Será para agregar a todas as academias. Espero que participem, venham conosco nesse evento, brinquem, compitam. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu, Bruno, tá aí por trás das câmeras, a gente está extremamente agradecido por mais um episódio. Acompanhem a gente, continuem, ativem as notificações do canal e até a próxima. Além do tatame. Obrigado, gente. Os...